Dar o dízimo, de uma forma bem simples, significa dedicar a Deus 10% daquilo que se ganha, seja comida ou dinheiro. Mas antes da gente começar, comenta aqui embaixo, para você, o que é melhor? Dar 10% do seu salário todo mês na igreja ou usar parte desse dinheiro para pagar quem você deve e limpar o seu nome? Comenta aqui embaixo antes da gente começar. Na história do cristianismo, o dízimo não se tornou uma coisa importante até chegar à era dos pais da igreja, ali no século II e no século III. Ou seja, nós não vamos encontrar nenhuma vez no Novo Testamento alguma ordenança para a igreja praticar o dízimo. Mas esse conceito foi bastante intenso no Antigo Testamento. Esteve presente na história de Israel desde a época dos patriarcas, ali com Abraão, Isaac e Jacó, até bem depois da destruição do Templo de Salomão e do retorno dos judeus à cidade sagrada de Jerusalém. Quando esse conceito foi levado a um outro patamar através da Mishnah, a obra mais importante para o judaísmo depois do Antigo Testamento, ou seja, não faz parte da Bíblia. Mas existem 3 referências principais quando se trata do dízimo no Antigo Testamento, de fato uma ordenança aos judeus. Eles se encontram nos livros históricos, proféticos e também nos escritos pós-exílio. O primeiro deles se encontra em 2 Crônicas, capítulo 31, do verso 2 ao 12, e diz respeito à reforma de adoração que o rei Ezequias promoveu, bem como da reorganização sacerdotal no Templo de Salomão. E a terceira se encontra em Malaquias, capítulo 3, dos versos 8 ao 12, quando o profeta lamenta o abuso por parte dos sacerdotes que estava acontecendo em relação ao dízimo, dizendo ali que eles estavam levando uma parte maior para eles do que era devido na lei mosaica. E eu sei que já te disseram que Malaquias 3,8 diz que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas assiste com a gente aqui até o final que eu vou te explicar quem é, segundo esse texto, que está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Já no Novo Testamento, que é o que mais nos importa, as maiores referências são quando Jesus repreende os fariseus pela diligência que eles tinham para praticar o dízimo, em detrimento, às custas daquilo que era muito mais importante. Jesus disse em Lucas 11:42, ai de vocês, fariseus, porque dizimais da hortelã, da ruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Muita gente usa esse trecho para dizer, olha, tá vendo? Ele falou, não deixem de praticar aquelas, não deixem de fazer aquelas. Só que Jesus disse isso para um judeu, para alguém que está tentando conquistar a salvação por meio da obediência da lei. Não foi para você que é um cristão, que é salvo pela fé em Cristo, se é que a fé que você tem é verdadeira. Outros utilizam Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao 9, quando narra ali a respeito do dízimo que o patriarca Abraão deu a Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, dizendo que, já que isso é mencionado no Novo Testamento, então quer dizer que Deus quer que a gente continue fazendo isso agora. Cristãos pratiquem o dízimo. Só que, com todo respeito, se você olha para um texto como esse e acredita que isso aqui te dá uma ordenança a dizimar, então, por um tempo, não se preocupe tanto com teologia. Volte a estudar interpretação de texto. E eu não estou falando de grego, de hebraico, de aramaico, dos originais. Não é isso. É português mesmo. Para você poder conseguir ler um texto, e não só da Bíblia, seja ele qual for, e entender o que aquilo ali quer dizer, o que está escrito de verdade. Vai ser muito importante para você fazer isso e parar de ser enganado por gente mau caráter por aí. Como eu falei no início desse vídeo, o dízimo não foi algo relevante na história da igreja até o início da era dos pais da igreja, século 2 e 3. O Didaquê, uma das mais famosas obras confeccionadas nessa época, ele defendia o dízimo, só que sempre de uma forma implícita. Irineu de Leão interpretava de forma literal a ordem de Jesus e dizia que temos que dar absolutamente tudo o que temos pelo bem dos irmãos e não apenas 10% daquilo que a gente ganha. Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, defendia que a prática do dízimo deveria continuar na igreja. E ele lamentava por aqueles que não davam 10%,
que davam menos que isso e mais ainda por quem não dava nada. Já Jerônimo e Agostinho, eles diziam que se os cristãos não estão dispostos a abrir mão de todos os bens materiais que possuem, então eles devem pelo menos praticar o dízimo. E hoje em dia, você bem sabe que a maioria esmagadora dos cristãos defende com unhas e dentes a prática do dízimo como uma lei para a igreja. Mas se você já percebeu, isso não tem fundamento algum no Novo Testamento. É apenas uma tradição. Talvez você esteja se perguntando, será que meu pastor sabe disso? E eu gostaria de te dizer que sim, mas considerando o assustador e terrível grau de analfabetismo bíblico por parte de alguns líderes religiosos na igreja brasileira, existe grande chance do seu pastor de fato não saber disso. E talvez ele pratique o dízimo e ensine aos outros a praticar pelo mesmo motivo que você, por medo. E pode ser sincero, eu sei que já falaram para você que Malaquias capítulo 3, verso 8 diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Malaquias 3,8 diz: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Perceba, esse é um verso da Bíblia. E esse é um verso de Malaquias. Então vamos ver pelo menos o que dizem outros textos em Malaquias. Capítulo 2, verso 1 começa dizendo: essa advertência agora é para vocês, ó sacerdotes. E continua no capítulo 3, verso 5. Reparem bem o que diz no início desse verso e no final dele. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora irei testemunhar contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas. Sabe quem é que Malaquias 3,8 diz que está roubando a Deus? Pois é, os sacerdotes. E se trouxermos isso para o dia de hoje, muitos pastores. Só que atualmente a situação perdeu tanto o controle que eles usam a continuação do capítulo 3 de Malaquias para atiçar a ganância, a cobiça nos fiéis, que deveriam na verdade ser chamados de infiéis, prometendo que se eles derem o dízimo, então eles serão materialmente abençoados, prometendo que se ofertarem X, Deus então tem que dar 10x ou mais, dependendo do grau da sua fé. E entenda uma coisa, se você é uma dessas pessoas que oferta a Deus porque quer ganhar algo em troca, você não é uma vítima desses falsos pastores, desses falsos mestres. Você é um hipócrita ganancioso. Você é o responsável por essa gente ter tanta influência hoje na igreja brasileira. Porque se não tivesse gente para comprar aquilo que eles vendem, que é o que? Bênção e prosperidade material e coisa do tipo, eles não estariam lá. Só existe palhaço porque tem gente na plateia para rir das suas palhaçadas. E se você dá o dízimo, não porque você quer prosperar materialmente, mas para conquistar qualquer tipo de bênção de Deus através da sua obediência, saiba que isso é um insulto à cruz de Cristo. Você não conhece a cruz de Cristo ainda, e muito menos o Cristo da cruz que te dá a vida eterna de graça. Cristão não precisa dar o dízimo. Mas se você quiser fazer isso, entenda que é uma oferta como qualquer outra, e oferta é algo que devemos praticar. Mas entenda isso, se você oferta a Deus por qualquer outro motivo que não seja por amor, por gratidão, por liberalidade, se você faz isso por constrangimento, e se você, pastor, constrange e envergonha os membros da sua igreja a praticarem o dízimo ou até mesmo a oferta dessa forma coercitiva, saiba que você está roubando as ofertas de Deus. Porque Deus não aceita algo que não é por amor, por liberalidade e por gratidão. Vocês usam tanto esse verso dizendo que quem não dizima está roubando a Deus, mas talvez você não tenha percebido ainda por ter a consciência cauterizada. Mas Malaquias capítulo 3, verso 8 é na verdade
sobre você. E ao invés de baterem tanto nessa tecla e ainda ensinando errado, deveriam se concentrar mais no que diz Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E se você conhece alguma pessoa que precisa muito ver esse vídeo para de fato entender que dízimo não é lei para o Novo Testamento, envie esse vídeo e você vai estar ajudando a corrigir o falso ensino que tem assolado a igreja brasileira. Que Deus te abençoe.